Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, estando com Jesus uma grande multidão, sem ter o que comer, chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho pena desta multidão, porque já há 3 dias que não me deixam e não tenho o que comer. E se os mandar embora em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Os discípulos, porém, responderam-lhe: Como há de ser possível fartá-los de pão aqui num descampado? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam eles. Ordenou então ao povo que se sentasse no chão. Depois tomou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, como distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixinhos, que ele igualmente abençoou e ordenou que fossem distribuídos. Todos comeram até se fartarem, e depois ajuntaram 7 cestos dos fragmentos que sobraram. E os que comeram eram cerca de 4.000. Em seguida, mandou-os embora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não resta a menor dúvida de que é sempre uma grande alegria quando os apóstolos, mormente o apóstolo São Paulo, voltam e insistem naquela catequese pascal que nos associa à morte e à ressurreição de Jesus Cristo, como acabamos de ouvir na primeira leitura, na epístola desta missa, da carta aos Romanos, do capítulo 6, versos de 3 a 11. Nós todos que fomos batizados em Jesus Cristo, foi na sua morte que fomos batizados, diz ele. E ressuscitamos com ele para uma vida nova. Lembre-se que, de modo particular, este movimento de morrer com Cristo e de ressuscitar com ele já está realizado para nós sacramentalmente no batismo. No santo batismo já morremos com Cristo, no santo batismo já ressuscitamos com ele. Mas há um ponto obscuro. Há um ponto obscuro. E esse ponto pontua a nossa história pessoal. Se é verdade que morremos com Cristo para o homem do pecado e ressuscitamos para uma vida nova, cujo modelo é Jesus Cristo, cuja causa eficiente é Jesus Cristo e a sua ressurreição, por que ainda continuamos a cair em pecados e nos vemos quase sempre em condição de miséria espiritual? Por que será? Evidentemente que a morte de Jesus Cristo foi eficaz, sua ressurreição outro tanto. Os frutos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo que nos são aplicados no batismo, também eficazes. No entanto, nosso peregrinar
é marcado por misérias, por uma série de quedas e de pecados. Não podemos fechar os olhos para esta realidade. Algo não está funcionando. Algo não está funcionando. Penso que seria bom levarmos desta Santa Missa a luz necessária para revermos onde é que está este obstáculo e removê-lo. Porque não se trata aqui apenas de adequar a nossa vida à norma religiosa da Igreja, que é uma coisa importantíssima e indispensável, sem a menor sombra de dúvida. Mas de modo prático, se trata também de verificar se vamos ou não de colocar as condições para que a grande alegria que resplandeceu no mundo com a ressurreição de Jesus Cristo, se essa grande alegria vai salgar e temperar nosso peregrinar nesta terra. Disse Jesus: eu vos afirmei estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa seja completa. Segundo aquela ordem que diz que um santo triste é um triste santo. Nosso primeiro testemunho, e que dispensa palavras com relação aos que estão à nossa volta, é esse tipo de contentamento, de alegria, que impressiona, que faz os que nos rodeiam pensarem como é possível estarmos tão bem, tão satisfeitos, tão contentes, tão exultantes, com praticamente quase nada. Esse é o nosso atrativo para chamar os homens para perto de Deus. Ninguém segue pessoas chatas e carrancudas. As pessoas mal-humoradas afastam os outros. Afastam. Ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa negativa, pessimista e mal-humorada. Então, vamos voltar lá à fonte do nosso batismo, onde tudo começou para nós. E depois fazer a verificação do problema. Por que as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar? E uma leitura mais atenta desta perícopa, deste pedaço, deste trecho da carta do apóstolo São Paulo, capítulo 6, os versos de 3 a 11, vão nos mostrar o seguinte, que nós, ainda que sacramentalmente já mortos, não estamos o suficientemente mortos no que diz respeito à vida como ela é. Não estamos totalmente mortos com Cristo. Porque quem morreu com Cristo vive para Deus.
Não é que tem um tempo aos domingos ao meio-dia para vir a uma missa e pensar em Deus. Isso não é viver para Deus. É muito importante, mas não se pode chamar de uma vida para Deus, aquela hora ou aquelas horas separadas nas quais se dedica lá alguma devoção, nas quais se recita algum tipo de devoção. O viver é algo mais abrangente, que toma a vida toda e toda a vida, sem exceção. Não morremos o suficiente porque, em muitos aspectos, o interesse procurado, o alvo desejado, é imperado pelo próprio ego. Ali vivo eu, importa o que eu quero, o que eu gosto, o que eu planejei, o que eu pensei. Isso não é viver para Deus. Não estamos, então, suficientemente mortos. Todas estas coisas que o apóstolo explicita, toda esta realidade, toda esta vida maravilhosa que se abre para aquele que tem fé e que pelo batismo toma parte na morte e na ressurreição de Jesus, a plenitude destas coisas só pode se dar para aquele que efetivamente vive para Deus. E que vive para Deus porque já morreu para si. Já morreu para si. Não estamos totalmente mortos com Cristo. Em nós o homem velho não foi ainda crucificado. Nós somos gente boa. Todos aqui somos. Todos somos. Mas só. Gente boa. Só. Não estamos totalmente mortos com Cristo. Em nós o homem velho não foi ainda crucificado até ao ponto de não mais servirmos ao pecado. Ali onde peco, vivo para mim. O que denuncia o pecado que eu cometo? Que ali o viver sou eu. O viver é viver para mim. Ali sou eu vivendo para mim mesmo. Não para Deus. Não para Deus. Numa palavra, se quisermos viver plenamente a vida que Cristo nos conquistou com sua morte, devemos primeiro morrer com Ele. E como se trata não da morte material do corpo, mas de uma morte espiritual, uma morte aos nossos defeitos, às nossas paixões, esta morte deve renovar-se continuamente cada dia. O apóstolo São Paulo diz dele, aqui eu morro cada dia. Quotidie morior. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 31. Ora, no que consiste esta morte? Numa coisa simples, para a qual a graça está sempre disponível. Em qualquer circunstância, podendo preferir o que agrada a si mesmo, preferir antes o que agrada a Deus. Para não ficar em abstrações, mas morrer, ressuscitar, ok.
No nosso caso, o morrer necessário em ordem a esta vida nova com Cristo não será outra coisa a não ser cada dia, em cada circunstância, ao invés de dar atenção ao que demanda o próprio gosto, a própria vaidade, preferir o que agrada ao Senhor. Eis aí o que nos coloca neste movimento de morrer para nós e de ressuscitar com Cristo para uma vida escondida em Deus. Porque ainda somos fracos. De onde vem a fraqueza da nossa vida espiritual? Vem disso, desta insuficiência de morte. Não morremos ainda o suficiente. Sim, já para certas situações estamos bem mortos, não resta a menor dúvida. Mas não, esta morte ainda não foi suficiente. Em muitas situações, o que é almejado, o que é procurado, o que é querido, o que é desejado, é o afago do próprio ego. É a satisfação da própria vontade. Agora, não se assustem, porque quando se trata deste tema, tem-se a impressão de um amargo na alma. Mas eu vou conseguir, eu vou dar conta. Há um caminho, e este caminho, o caminho que torna possível estas coisas é o da caridade divina. O amor de Deus adoça, dulcifica qualquer cruz, qualquer sacrifício. Se amamos a Deus, e o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, se amamos a Deus, nossas renúncias, nossas mortificações, a negação da nossa própria vontade, o morrer para nós mesmos, será dulcificado pela caridade divina, pelo amor de Deus. É isto que deve nos chamar a atenção. É possível, Padre, chegar a esta situação onde se vai num crescendo cada vez maior em ordem à obediência da vontade de Deus até nas circunstâncias mais difíceis? Sim, onde se busca corresponder ao amor divino, onde não se faz oposição ao amor de Deus, onde o amor de Deus é a regra. Ali este amor, como mel, adoça o amargor de qualquer cruz, de qualquer sacrifício. Então, o que pedimos agora, encerrando esta catequese? A caridade divina. Não pedimos que Deus mude nada da nossa vida, apenas isto, que nos dê uma porção dobrada do seu amor, que é o que nos falta para entrar neste movimento de morrer com Cristo para o pecado e de ressuscitar com Ele para uma vida nova, sem fazer o cálculo do sacrifício, sem calcular, sem pesar. O que nos é necessário, meus queridos, o que nos falta, portanto, é amar mais a Deus.
Quanto ao amor de Deus, isto é obra da terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Espírito Santo que infunde a caridade divina na alma para aqueles que assim querem. Assim querem. O problema aqui não é de poder ou não poder, mas de querer ou não querer. Algumas pessoas se contentam com sua aparente justiça. Como aparentam aos próprios olhos e aos olhos alheios, uma certa justiça, uma justiça que lhes dá um trânsito razoável na sociedade, sem maiores dificuldades, estão contentes com isso. Mas nós não queremos apenas viver bem aos olhos dos homens. Qualquer pagão, qualquer ateu consegue isso. Almejamos algo mais alto, mais superior, que é aquela vida que Jesus Cristo vive agora depois de sua ressurreição, a respeito da qual o apóstolo São Paulo diz: vós estáis mortos e a vossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. É essa vida que almejamos, esta vida que agora, depois da ressurreição de Cristo, está escondida com Ele em Deus nosso Senhor. Então prestemos bastante atenção. Eu penso que a melhor conclusão desta catequese é a resposta que vamos dar, se queremos ou não. Deus espera um sinal da nossa vontade. Um sinal da nossa vontade. Se realmente queremos esta vida que sacramentalmente está realizada em nós e para nós desde o batismo, mas que agora deve assumir o conjunto da nossa vida. O conjunto da nossa vida toda e toda a nossa vida. Então, para isso, é preciso dizer sim a Deus, um sim parecido com aquele que a Santíssima Virgem Maria disse por ocasião da encarnação do Verbo: eis aqui o escravo do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí então se realizará este movimento de morte, porque não é fácil morrer. É impossível a natureza humana morrer para si mesma. É a graça e o amor de Deus que devem conduzir e pilotar esse movimento de morte, para depois conduzir e orientar aquele que morreu a uma vida nova. Então, meus caros, só nos falta uma coisa. Eu repito, só uma: querer. Querer. E guardem bem, esse querer não é propriamente este que se movimenta nesta região do corpo, mas aquele que vem das entranhas, da alma. Aquele que faz, como diz Santa Teresa, nos tomar a famosa decisão decidida, que nunca tomamos. Nós tomamos, por Deus, decisões aqui, ali, tal e tal, sem problema. Mas todas estas coisas, segundo o que acabamos de ouvir, pendem
da famosa decisão decidida. Caso contrário, todas estas realidades não serão para nós mais do que abstrações teológicas, ideias para se ouvir na missa, para se discutir em lives. É só. Levamos deste domingo esta importante tarefa de dar a Deus o que Ele espera, de dar a Deus a resposta que Ele espera para que o sacramento do batismo logre completar a sua obra em nós. Há quanto tempo estamos longe do momento do nosso batismo? E até agora, o batismo, o sacramento, não logrou perfazer e completar a sua obra em nós. Por quê? Porque não nos decidimos por aquilo que o sacramento realiza e oferece. Insistimos ainda em viver para nós mesmos, como princípio e fim de tudo. Estou no começo e no fim de todas as coisas. Minhas ideias, minhas vontades, minhas opiniões, meu gosto, são o princípio e o fim de tudo para mim. Não dá. Não é possível. Guardemos bem estas instruções. E uma vez que a Santíssima Virgem Maria é modelo acabado desta atitude de quem se coloca diante de quem entrega a Deus a vontade própria sem reservar nada para si, nos confiemos a sua oração e a sua súplica onipotente, de modo a alcançarmos o quanto antes, pela graça de Deus, alcançarmos o quanto antes esta situação de vida. E aí sim, senhores e senhoras, e aí sim, saberemos então, não é? Saberemos bem o que é ser filho de Deus e o que é esta vida, e o que é viver efetivamente como filho, como filha, amados de Deus, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.